pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Como é que está essa quarentena? Espero, sinceramente, que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos aqui para a nossa terceira aula sobre globalização, né? A gente viu a questão a primeira do gosto, a segunda aula foi sobre cosmopolitismo e riscos, né, que tem uma decorrência, e agora a gente vai entrar em questões mais gerais. Então, por exemplo, os efeitos da globalização no universo do trabalho, tá? Que é um fenômeno também bem importante, né? Trabalho e economia, de certa forma, a gente vai tentar associar as duas coisas, porque é muito difícil analisar uma coisa dissociada da outra, né? Porque enfim, a economia e trabalho caminham juntas, né? Os processos de globalização, como a gente viu, tem a questão do custo, a questão dos riscos, do trânsito internacional, geram um monte de efeitos do ponto de vista individual, mas no coletivo também, né? Quando a gente pensa a economia, né, sempre quando a gente pensar em globalização, praticamente todos os fenômenos ligados à globalização sempre vai ter essa tensão entre o local e o global, tá? Sempre vai ter elementos que vão ser globalizados, que vão girar ao redor do globo, e sempre vai ter elementos que vão ser localizados. Ou essa localização, né, tipo esses elementos que vão circular e vão vir para o local, eles sempre vão sofrer um certo filtro a partir dos locais aonde ele está entrando. Então, que nem como eu falei dos padrões de consumo, né, embora existam uma mundialização de padrões de consumo, a gente não absorve isso de forma automática, a gente faz alguns filtros e muda isso para os contextos locais. A mesma coisa ocorre com outros elementos, né? Como, por exemplo, o universo do trabalho, né? E a própria economia. Então, quando a gente pensa, né, na circulação de bens, serviços, né, circulação de capital, né, circulação de dinheiro ao redor do mundo, sim, o dinheiro circula, né? Ele transita nos países, um empresário daqui pode jogar dinheiro nos Estados Unidos, aquele empresário dos Estados Unidos pode jogar dinheiro na China. A gente tem capacidade de alocar e fazer o dinheiro circular ao redor do globo. Beleza, mas cada economia e cada país tem a sua lógica própria de organização e funcionamento. Consecutivamente, existem peculiaridades locais que fazem com que aquele dinheiro injetado em um determinado país, ele tem uma forma de comportamento diferente do que é do outro, embora ele esteja conectado ao sistema global de circulação de capital. Vocês conseguem entender? Existe como se fosse uma rede de circulação de dinheiro, né, ao redor do globo. As economias estão interconectadas, tanto é que quando uma bolsa de valores cai, a outra cai também. Mas vejam, existem bolsas de valores locais. A gente tem a bolsa de valores brasileira, existe a bolsa de valores, os Estados Unidos tem a de Nova York e de Chicago, né? Existe a bolsa de valores de Tóquio. Cada país tem a sua bolsa de valores local, e essa bolsa de valores local, né, ela tem suas peculiaridades, tem uma forma de atuação muito específica, e o dinheiro injetado naquela bolsa de valores, naquele mercado local, ele vai ter uma forma de circulação diferente. Tá? Então é uma coisa que é global, mas também é local. Isso é um elemento comum, né, quando a gente fala em globalização, né? Muitas coisas vão ser globais e locais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que elas sofrem efeitos globais, elas também sofrem efeitos locais, né? O local e o global, eles interagem dentro dos processos de globalização. Isso é bem importante, né, quando a gente analisa a globalização, né? É uma coisa um pouco complicada às vezes de entender, porque é um pouco abstrato, né? Como assim o global e o local interagem o tempo inteiro? Sim, a globalização, sim, a gente sente o efeito disso, né? É aquela história, o preço do barril de petróleo, né, no contexto que a gente está vivendo, caiu a metade do preço, não por uma questão local, porque o Brasil fez algo, não, foi porque como um dos fatores foi a pandemia, outro fator foi uma briga comercial lá nos Emirados Árabes, enfim, teve algumas questões políticas que envolveram isso, e fez o preço do barril de petróleo cair.
Beleza, o preço do barril de petróleo caiu. Isso tem um efeito local. Essa queda não foi revertida nos postos de combustível automaticamente. Tem toda uma lógica interna que faz com que, mesmo caindo, ou mesmo subindo o preço do barril de petróleo, isso tenha um comportamento diferenciado na nossa economia, porque essas coisas não são automáticas, né? O efeito econômico de alguma coisa que acontece fora do país, quando é absorvida pela economia brasileira, ele é transmutado em outra coisa e acaba tendo uma forma de atuação daquele efeito econômico um pouco diferente, tá? Mas as economias são sim interconectadas, né? Isso é sabido, né? Quando um mercado cai, quando acontece algum problema em algum país, outros países sofrem junto. Isso faz parte, né? Isso é notório, né? E, enfim, vocês sabem, né? Todo mundo que é minimamente informado sabe disso, né? Então, nesse quesito aí, eu tenho certeza que vocês estão sabendo, né? E isso vai interagir também com o mercado de trabalho. Por quê? Quando um país implementa um sistema de trabalho que gera maiores taxas de lucro, isso vai meio que automaticamente ser expandido para outros lugares, porque, mesma lógica, como a economia é mundializada, a concorrência é mundializada também, né? E se a concorrência é mundializada, se eu não consigo maior eficiência na minha forma de atuação como empresário e não busco conseguir lucro, né? Conseguir aumentar a minha capacidade de gerar lucro e, em certo sentido, ter preços competitivos, então, ou seja, se eu crio um mecanismo de trabalho, uma forma de gestão de trabalho em que eu tenho um custo muito menor de produção, né? E eu consigo jogar o preço dos meus produtos lá embaixo e ter uma boa taxa de lucro ainda, e ter uma boa qualidade nos meus produtos. Se outra empresa que faz a mesma coisa com a mesma qualidade, a mesma coisa, só que com um custo mais alto, as pessoas vão comprar de mim em vez de comprar do outro, né? E como né, que sou empresário, digamos, brasileiro, posso vender em qualquer parte do mundo, aí quando eu entro num outro mercado e consigo botar preços mais baixos que o produto local, eu quebro aquelas outras empresas. Então, para elas não quebrarem, elas vão ter que entender o que eu estou fazendo, digamos que eu seja um pioneiro em criar um sistema de trabalho mais eficiente, elas vão ter que ver o que eu estou fazendo e tentar copiar isso para tentar reduzir os custos e criarem produtos competitivos. Então, isso faz parte, que nem eu falei, é uma dimensão econômica, mas faz parte do universo do trabalho. E várias dimensões do trabalho foram globalizadas, né? A gente pode ter nos sistemas de produção, você estudar na geografia, né? O Fordismo, o Taylorismo, né? Eles são sistemas de produção de produção em série, produção em massa, né? Que permitiu com que os custos de produção e a velocidade de produção fossem acelerados. Isso, quando saiu, foi um grande ganho, né? Um carro, né? Quando o Ford criou o modelo Fordista de produção, um carro levava meses para ser produzido. Após ele criar o sistema, ele é produzido em um dia, né? Um dia se produzia inclusive mais que um carro, porque se criou a cadeia de produção, cada um se especializava em fazer um componente, muito rapidamente se produzia um carro, né? Isso deu, imagina, de meses para um dia ou 2 dias de produção de um carro, a escala de produção é muito maior, consecutivamente o custo de produção se torna menor, né? Porque tu vai pagar a hora, o quanto tu paga para o teu funcionário vai ser, mesmo que eu pague, o que aconteceu no caso, né? O Ford, os salários das pessoas que trabalhavam nas empresas do Ford eram um pouco mais alto que nas outras empresas, né? O salário era bem mais interessante. Só que como eles produziam muito mais que as outras, na real, ele ganhava muito mais dinheiro, mesmo pagando mais, né? Porque enquanto as outras produziam um carro por mês, vendiam lá, digamos, era um carro por mês e tu vendesse o carro porque uma pessoa fazia tudo, né? Então, cada funcionário produzia um carro por mês e, digamos que tivessem 10, vamos criar uma situação hipotética, digamos, tinha 10 funcionários, cada um levava um mês para produzir, eles criavam 10 carros por mês naquela fábrica.
Beleza. Aí o Ford, com 10 funcionários, conseguia produzir um carro a cada 2 dias. Né? O mês tem 30 dias. Né? Digamos que eles trabalhassem, digamos que eles produzissem 3 carros por semana. 3 carros por semana, né? 10 pessoas, vai dar 12 carros. Né? 12 carros. Consecutivamente, mesmo que eu pague um pouquinho mais para os meus funcionários na fábrica do Ford, eles estão rendendo muito mais que o outro. Então, meu custo de produção ainda vai ser menor, porque eu estou tendo mais produção, vou ter mais lucro. Claro que a taxa de produção era bem maior, né? Ford produzia... era literalmente isso, era um carro a cada 6 carros por dia, se eu não me engano, no início da produção dele. E isso ganhou muito, é uma vantagem de trabalho. Então as outras empresas tiveram que copiar o modelo fordista, né? Tanto é que você sabe, conhece o filme Tempos Modernos, que trata justamente sobre isso, porque como funcionava aquele modelo, todo mundo começou a copiar, mas claro que é um modelo de massificação, que o funcionário ele é só mais uma peça na engrenagem, né? Ele é só mais um ser, né, naquele universo massificado, né? Ele não tem personalidade, né? Tem todas as críticas sociais a isso, enfim, né? Mas o modelo de produção foi por causa disso, porque ele era economicamente mais competitivo. Depois veio o toyotismo, né? O toyotismo era um outro sistema de produção que era do just in time, né? Que as produções não se fazia mais estoque, né? Que a produção é flexibilizada, porque você consegue produzir muito rápido, então eu não preciso fazer grandes estoques, eu faço estoques pequenos e produzo conforme as demandas que me vão fazendo. Isso gera um ganho, porque eu não desperdiço material, eu não crio grandes estoques, depois eu tenho um grande estoque e não consigo vender aquilo, o que eu faço, entende? Esses prejuízos acabam não existindo, então todo mundo começa a copiar isso também, né? Isso altera toda a forma de produção de trabalho, porque em vez de um trabalho massificado de produção em série de grandes estoques, né, que eram antes, né, o modelo pode ser mais ou menos isso, o just in time, né, poucos estoques, né, produção otimizada, produção em pequena escala, atendendo somente as demandas, com estoques muito pequenos e tudo mais. E isso vai entrando até o mundo moderno. E hoje, por exemplo, a gente tem uma outra situação do universo do trabalho, que é a do esvaziamento de funcionários, né? Que a gente chama isso de fenômeno de precarização do trabalho, que é um fenômeno mundial também. Alguns chamam de uberização do trabalho, também tem vários nomes para isso, né? Que é essa lógica que a gente vive. Antigamente, as empresas, todas as funções que eram exigidas de uma empresa, tudo aquilo que a empresa precisaria para funcionar, ela contratava funcionários, né? Então, uma empresa, eu comentei um pouco em aula isso, mas ela teria um TI, né, como uma pessoa de tecnologia da informação atuando dentro da empresa, ela teria um engenheiro, né, ela teria vários profissionais de diversas áreas atuando dentro daquela empresa. Hoje, a maioria das empresas, ela só contrata os funcionários diretamente conectados à produção. Tudo aquilo que não é exigido para a produção, que são coisas técnicas que precisam ser feitas, mas elas não necessitam de uma atuação diária, só uma atuação semanal de 1 a 2 vezes por semana, em geral as empresas estão terceirizando. E esse processo de terceirização, né, que é contratar uma outra pessoa, só que essa pessoa ela não é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica, então muitas pessoas viram empresas, e a empresa é só ela, né? Então muita gente que presta serviço é uma empresa, né? É uma única pessoa que tem uma razão social, ela tem um CNPJ, né? Ela existe como empresa e essa pessoa presta serviço para outras empresas. Isso gera uma precarização do trabalho, porque essa pessoa que se submete a fazer isso, ela não tem os direitos trabalhistas tradicionais garantidos, ou seja, ela não tem 13º, ela não tem férias, ela não tem uma série de benefícios que uma pessoa que é contratada tem, né? Só que ao fazer isso e ao pagar a pessoa pelo serviço prestado e não mais tê-la como funcionária, eu consigo pagar muito menos para essa pessoa, porque eu pago por demanda de trabalho. Então um funcionário, por exemplo, para me contratar, digamos, eu tinha tecnologia da informação é o mais comum disso, que passou a ter isso, né? O pessoal que trabalha com informática, né? Então,
Antes, eu tinha lá um profissional de TI que atuava na minha empresa lá, que fazia manutenção dos computadores, cuidava das redes, cuidava dessa parte da minha empresa. Beleza, eu pagava, sei lá, 4.000 de salário para essa pessoa. Só que eu não tenho trabalho diário para isso, né? Ela atuava quando dava problema e tal, ela ficava de sobreaviso ali dentro, mas ela só atuava quando dava problema. Como eu não tenho problema contínuo, o que eu faço? Faço um contrato de prestação. Eu, como empresa, né, digamos que eu seja dono de uma outra empresa, eu contrato uma outra empresa, que é essa pessoa, sei lá, o José lá, que é um cara que trabalha com TI, eu contrato o José, faço um contrato de prestação de serviço com ele, e o José, eu chamo ele quando eu tenho problema. Eu pago, sei lá, em vez de eu pagar 4.000 que eu pagava antes de salário, eu vou pagar 500 pila para o José, para ele vir até uma vez por semana na minha empresa para resolver meus problemas. Ou seja, eu resolvo os meus problemas da mesma forma e pago muito menos. Para mim é muito mais vantajoso. E eu posso pagar o quanto eu conseguir negociar com ele. Se ele achou que é razoável eu pagar R$ 500 por mês, eu pago R$ 500 por mês. Eu vou pagar muito menos para ele do que eu pagaria antes. Aí o José, para continuar existindo, ele não vai prestar serviço só para a minha empresa. Ele vai, que nem antigamente acontecia, ele vai prestar serviço para 10, 15 empresas, organizar o tempo dele e ele está o tempo inteiro trabalhando. Consecutivamente, o José, para ganhar os mesmos R$ 4.000 que ele ganharia antes, ele vai ter que trabalhar muito mais, né? A realidade é essa, né? E mesmo que ele consiga ganhar mais do que ele ganhava antes, isso vai ter um desgaste físico, um desgaste pessoal muito maior. Isso que a gente chama de precarização, né? Porque a precarização tem a ver com perda de direitos trabalhistas, de uma situação pior de trabalhista, né? Porque as pessoas elas acabam trabalhando mais, ganhando menos por trabalho e, consecutivamente, para ter uma vida melhor, tem que trabalhar muito mais do que trabalharia antes, sem acesso a direitos trabalhistas, férias, 13º e coisas do gênero. Isso é um fenômeno que também foi globalizado por questões financeiras, porque quando a gente atua assim é muito mais barato para a minha empresa, eu economizo despesas, consecutivamente ganho mais lucro e consecutivamente eu consigo ser mais competitivo. A busca por lucro é uma busca por competição de mercado. Quanto mais eu enxugo a minha produção, enxugo os meus custos, melhor eu consigo gerenciar o meu lucro, inclusive diminuindo o preço de produtos, né, ou investindo, ou às vezes não diminui o preço do produto, mas aumenta a qualidade do produto, cobrando a mesma coisa. Enfim, eu posso jogar com as variáveis dos produtos que eu produzo, né, e ter uma atuação diferenciada no mercado. Por isso que toda empresa vai buscar sempre melhores formas de ter lucro. E como essa lógica é globalizada, né? Algumas lógicas econômicas, a lógica de lucro é globalizada, né? A gente vive no capitalismo, né? Então isso faz parte do mundo que a gente vive. Consecutivamente, essas dimensões também do capitalismo acabam sendo globalizadas. Então, essas economias, a forma que a economia se comporta e a forma de buscar maiores taxas de lucro e buscar um resultado melhor no mercado, ela é globalizada também. Então, hoje, né, e cada vez mais, o trabalho é precarizado, se perde direitos trabalhistas no mundo inteiro. Isso não é um fenômeno nacional. E vai continuar assim por muito tempo, né? Esse fenômeno ele não se esgota e ele tende a perdurar por muito tempo. Cada vez mais as pessoas vão ter que ser as suas empresas, né? Muito mais do que trabalhar em empresas, né? Trabalho em empresa ele está restrito cada vez mais a poucas pessoas, até porque também, junto com isso, existe o processo de mecanização das indústrias, né? E hoje cada vez mais se exige menos funcionários numa empresa porque a maior parte das tarefas de uma empresa são automatizadas, né? E o que acontecia antes em fábricas de, sei lá, biscoito, massas, enfim, coisas palpáveis, né? Também está ocorrendo em empresas que trabalham com conhecimento, como por exemplo o direito, né? O direito ele tem sofrido várias mudanças e antigamente se contratavam, grandes empresas de direito contratavam juristas, né, advogados para fazerem pesquisas, né, para pesquisar sobre artigos, interpretações jurídicas e tudo mais para compor os casos, né? E hoje uma inteligência artificial está fazendo isso. Os Estados Unidos têm demitido muitos advogados
e comprado softwares de inteligência artificial que fazem a mesma coisa que um estagiário ou um advogado de baixa carreira dentro dessas empresas, e eles estão reduzindo o número de advogados. Então, eles têm poucos advogados, contratam inteligência artificial e, a partir disso, trabalham. Então, vários segmentos, né, estão sendo subjugados também pela tecnologia, né, pela mecanização das coisas. Então, isso também ocorre. Esses fenômenos se somam, né? Isso faz com que a nossa economia seja isso, né? A economia, ela é extremamente robotizada, né? Cada vez mais, ela é globalizada, né? Tem princípios globalizados e ela ela está tendendo a precarizar muito o trabalho, né? E as relações trabalhistas, né? Isso tem sido uma parte, né? E o exemplo mais emblemático, por isso que a uberização é o Uber, né? O Uber, a empresa não tem um salário para a pessoa que trabalha como Uber, né? Ele ganha a partir daquilo que ele produz, né? Da quantidade de trajetos que ele faz e tudo mais. Ele tem um contrato com a Uber disso, assim, de que parte do dinheiro que ele ganha ali a Uber fica e ele tem que trabalhar que nem um louco para conseguir ter dinheiro, né? Para conseguir ter o seu sustento, né? E o iFood faz isso também, né? Com os entregadores, né? Várias empresas, elas terceirizam. O entregador de iFood, ele é uma empresa, na verdade. Ele é contratado como empresa, né? Como entregador. Aí ele ganha por corrida, né? Ele não tem um salário fixo por mês. Ele não tem uma relação trabalhista. Se ele ficar doente, ele não ganha dinheiro, né? Por isso, né, que nesse contexto que a gente está vivendo, tem essa preocupação de produzir renda para as pessoas, desse auxílio de R$ 600 e tudo mais, que é para essas pessoas justamente, como o serviço precarizado ele é muito grande no Brasil, hoje ele chega a cerca de 30% da população economicamente ativa atua em trabalhos precarizados, então, ou seja, 30% é um pouquinho menos de um terço, né? Um terço seria 33, né? Então, mais ou menos isso aí, um terço da população atua em trabalhos precarizados. Então, se eles estão em quarentena, eles não ganham nada de dinheiro, consequentemente eles precisam de auxílio. Então, no futuro, se acontecer uma coisa que nem essa que está acontecendo agora, certamente um auxílio financeiro vai ser mais importante ainda, porque a tendência é isso se agravar, né? Esses trabalhos precarizados aumentarem ao redor do mundo e cada vez seja mais difícil a pessoa ter um emprego de carteira assinada, né? Esse é o mundo que está se desenhando caso nada mude, né? Essas coisas a continuar por inércia é assim porque isso gera vantagens comerciais, né? Vantagens competitivas no mercado. Então todas as empresas estão caminhando para isso, né? Ter o mínimo de funcionário possível e terceirizar o máximo possível de funções dentro das suas empresas, tá? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Na próxima seguimos, né? E a mesma coisa, tá? Tem os comentários aqui, vocês podem fazer sugestões, podem dizer o que vocês estão achando, né? Vocês podem me enviar por e-mail, caso vocês queiram algum assunto que fuja ao tema das aulas, daquilo que eu estou dizendo, vocês podem pedir e aí na medida do possível eu posso gravar um vídeo extra ou responder pelo e-mail. Se eu tiver que gravar um vídeo extra e tal, entendam, é um vídeo extra, ele não vai ter cobrança alguma, eu vou botar lá dentro da plataforma, aqui na plataforma, né, e vocês assistam quando quiserem, assiste quem quiser, é sempre livre, né, a ideia não é onerar mais vocês com vídeos extras, tá, é justamente interagir e trazer assuntos e conhecimentos que vocês tenham interesse, não é aquilo que eu tenho interesse, aqui eu estou seguindo o cronograma de aulas regulares, né? E esses vídeos extras são assuntos, curiosidades que vocês possam ter, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos e nos vemos na próxima, tá? Um grande abraço a todos.